As doenças periapicais crônicas que nós abordaremos nessa aula serão o abscesso periapical crônico ou abscesso periapical com fístula. Depois nós veremos a periodontite apical crônica ou assintomática, mais popularmente conhecido como granuloma periapical. E finalmente nós terminaremos com o binômio cisto-radicular cisto-residual, que são duas doenças extremamente correlacionadas, por isso elas se encontram junto e curiosamente têm até o mesmo número do CID. Começando com o abscesso periapical crônico ou abscesso periapical com fístula, esse abscesso entra naquela categoria estranha que a gente falou lá passada. Por quê? Porque se eu tenho a palavra abscesso, automaticamente eu penso numa coleção de neutrófilos produzindo pus. Mas, como eu posso ter uma coleção de neutrófilos produzindo pus e essa doença ao mesmo tempo ser crônica? Então vejam, eu tenho uma coleção de neutrófilos produzindo pus, que é um evento inflamatório agudo, mas tem uma classificação deste evento inflamatório agudo em crônico. Recordando para vocês, essa classificação é uma classificação absolutamente clínica. Ela está totalmente relacionada com os sinais e sintomas que o meu paciente exibe quando senta na minha cadeira. Ela não tem relação com o quadro microscópico deste paciente. E ela é baseada única e exclusivamente em sinais e sintomas. Vocês vão ver comigo daqui a pouquinho que o paciente portador deste abscesso periapical crônico, apesar de ter uma coleção de neutrófilos produzindo pus, normalmente tem uma sintomatologia muito baixa ou quase inexistente. O conceito de abscesso, pessoal, é o conceito que a gente vem tratando desde a patologia geral, que é aquela coleção de neutrófilos produzindo pus. É um processo inflamatório agudo, na sua intimidade, no nível celular, você sempre vai estar pensando em neutrófilos produzindo pus, ou seja, uma inflamação aguda periapical. A sua etiologia, normalmente, é a partir da evolução de um abscesso periapical agudo, um abscesso periapical agudo que não sofreu uma intervenção profissional ou que sofreu uma intervenção profissional que não foi suficiente para que alcançasse a sua resolução. E, numa hipótese menos provável, poderia acontecer diretamente de uma infecção de baixa virulência e longa duração. Então, seria uma infecção de tão baixa virulência, de tão baixa agressividade, tão longa duração, tão grande o seu intervalo de tempo de duração, que o paciente se adaptaria àquele quadro de sintomatologia leve, a ponto de se acostumar com aquela dor e muitas vezes até relatar que aquilo não é dor mais, de tanto que ele está acostumado a sentir aquele incômodo. Muitas vezes o paciente não sabe nem descrever se um dia teve uma dor ou algo assim. Essa segunda hipótese, vocês podem ver ali no slide, ela está um pouquinho apagada, né, em relação à primeira. Por quê? Porque a primeira é a mais frequente e é a que mais contribui para o nosso estudo, para o nosso modelo de trabalho. A segunda é uma hipótese menos frequente, muitas vezes você não vai ter certeza de que realmente foi por esse segundo processo. Então nós vamos focar principalmente neste primeiro processo. Como vai se desenvolver esse processo? A historinha de vida, pessoal, continua muito parecida. Por quê? Porque neste modelo que nós estamos estudando, que é o modelo infeccioso ou bacteriano ou microbiológico, tanto faz o termo que vocês utilizem, todos eles estão certos, nós temos no primeiro momento a cárie, que novamente destrói os tecidos duros do paciente, primeiro o esmalte, depois a dentina. Essa cárie vai alcançar a polpa. Na polpa ela vai gerar num primeiro momento a pulpite. Se essa pulpite não sofreu uma intervenção, ela vai evoluir para a necrose pulpar. A necrose pulpar vai fazer essa polpa ficar liquefeita, e essa polpa liquefeita, cheia de bactérias, vai alcançar o periápice via forame apical. Ao alcançar o periápice, vai gerar uma perissementite. Normalmente, essa é uma agressão intensa. A perissementite, quando não tratada, este processo vai alcançar o osso, vai produzir uma grande quantidade de pus, e aí nós teremos normalmente o abscesso periapical agudo, que é aquele momento em que essa coleção de neutrófilos produzindo pus gera muita dor, e vocês já sabem por que o paciente tem dor. Lembre-se daqueles 3 mecanismos principais pelos quais o pus causa dor: amplificar a inflamação,
trazer consigo mediadores químicos da dor e, finalmente, comprimir estruturas nervosas locais. E, finalmente, a partir do abscesso periapical agudo, existe a evolução para o abscesso periapical crônico. E a gente precisa, então, entender, né, o principal objetivo dessa aula é entender como o paciente consegue passar de um quadro extremamente sintomático, de uma dor extremamente intensa, para um quadro de pouca ou nenhuma sintomatologia. Então, existem alguns eventos que acontecem ali que são eventos chaves e que a gente precisa entender com um pouco de profundidade. O abscesso periapical, inicialmente, acontece dentro do osso. O acúmulo progressivo de pus em grande volume vai fazer com que esse pus, sob pressão e sendo líquido, comece a se espalhar localmente até que ele alcance uma cortical. Na medida que ele alcança essa cortical, ele vai perfurar essa cortical. Se ele perfurar essa cortical e chegar a alcançar uma zona de tecido mole intrabucal, ele vai originar um abscesso submucoso. Se ele, por acaso, alcançar uma região extrabucal, ele vai normalmente gerar um abscesso subcutâneo. Submucoso quer dizer debaixo da mucosa. Subcutâneo quer dizer debaixo da pele. Lembrem-se que este processo em tecido mole, primeiro ele é imaturo, ou seja, primeiro ele tem o pus espalhado por uma ampla área de tecido mole, e num segundo momento ele amadurece, onde a grande maioria do pus é concentrada numa zona geralmente superficial do tecido. Você passa a ter uma lesão de aspecto mais amarelado, você está vendo pus por transparência debaixo daquela membrana mucosa, e depois este processo vai evoluindo para a formação de uma fístula. A fístula é aquele ponto onde o pus está mais superficial. É por aquele ponto que normalmente o abscesso vai drenar, seja de forma acidental, seja de forma proposital. É o caminho que o abscesso já adotou para drenar. Então, normalmente é por ali que ele drena. Quando o abscesso drena, quando a fístula se rompe, pessoal, aí há a drenagem de uma grande quantidade de pus. Então, lembre-se, esse pus, tanto no periápice quanto na região submucosa ou subcutânea, está em grande volume sob pressão. Quando existe uma possibilidade de saída desse pus, ele normalmente vai sair em grande volume. Ao sair em grande volume, a gente tem uma intensa redução da quantidade de pus. Trocando em miúdos, sai muito pus por esta fístula. Geralmente o paciente, no momento que tem essa drenagem, começa a exibir uma diminuição dos sinais inflamatórios. Geralmente o paciente tem uma diminuição de edema. Então o paciente relata que ele desinchou, teve a secreção de um conteúdo amarelado na boca, acordou com uma diminuição muito grande da dor e com um quadro relativamente estável quando comparado com o que ele tinha antes, que era um quadro extremamente intenso. Então, a diminuição do pus, pessoal, automaticamente vai diminuir a compressão de estruturas nervosas, vai diminuir a amplificação da inflamação, menos pus vai trazer menos neutrófilo, porque o pus é quimiotático para mais neutrófilos, e também vai ter uma diminuição na quantidade de mediadores químicos da dor presentes ali, ou seja, a estimulação química das terminações nervosas também vai diminuir. Fora que a gente nunca pode descartar que esse paciente está vindo de um patamar de doença muito alto. Ele está vindo de um abscesso agudo, que é uma das piores dores que a gente pode sentir na vida. Então, um alívio dessa dor vai ser entendido como um evento muito favorável pelo paciente. Além disso, pessoal, se esse paciente já está há algum tempo nesse processo de dor absurda, quando ele tiver uma diminuição grande dessa dor, o limiar de dor dele já vai ter mudado. Então, mesmo aquela dorzinha que permanece depois da drenagem do pus, depois da abertura da fístula, pode ser entendido pelo paciente como um quadro de ausência de dor. Lembre-se, o limiar de dor varia de acordo com a sua experiência prévia. Esse paciente acabou de sair de um patamar de dor muito grande,
e agora está num patamar de dor pequeno, que na percepção de dor dele pode ser até ausência de dor. A diminuição da sintomatologia neste processo é o evento que faz com que esse paciente seja classificado como abscesso periapical crônico. Não foi mudada a alteração pulpar, ele continua tendo uma necrose pulpar cheia de bactérias. Essas bactérias continuam chegando ao periápice desse paciente, seja ligamento ou seja osso. Elas continuam despertando um processo inflamatório agudo significativo. A célula inflamatória que continua predominando ali é o neutrófilo. Ele continua produzindo pus, ou seja, todos os mecanismos de doença não se alteraram. O único fator que se alterou ou que foi alterado é a quantidade de pus. Microscopicamente, lá na intimidade dos tecidos, permanece sendo um processo inflamatório agudo. Só que clinicamente, pela redução em grande quantidade da presença do pus, o paciente passa a exibir uma diminuição, uma redução da sintomatologia. Por isso, você consegue ter uma doença que clinicamente pode ser chamada de crônica, mas que microscopicamente permanece sendo aguda. Então nós temos aí, então, o abscesso periapical crônico. Quem foi o grande divisor de águas? Qual foi o evento, o fenômeno, ou mesmo a estrutura que dividiu abscesso periapical agudo do abscesso periapical crônico? Foi a fístula. A fístula foi a estrutura que propiciou o evento ou fenômeno da drenagem de pus que levou à transição do abscesso periapical agudo para o abscesso periapical crônico. E é nesse momento, pessoal, que infelizmente o paciente cai numa grande armadilha, porque ele vem de uma doença extremamente complicada para ele, que é o abscesso periapical agudo. E de repente, observar que a drenagem do excesso de pus reduz sinais e sintomas, esse paciente tem a falsa sensação de que ele está curado. E na verdade não está curado, ele está progredindo no espectro de doenças periapicais. Ele ainda precisa ser abordado, esse paciente ainda está sob risco, está portando um processo inflamatório infeccioso no seu corpo e a gente nunca pode negligenciar isso. Clinicamente, como eu falei para vocês, esse paciente vai apresentar uma sintomatologia discreta ou ausente. Essa sintomatologia vai ser relato do paciente, a gente não tem como fazer uma medida objetiva de dor. A dor é sempre medida de forma subjetiva. Apesar da gente saber que a fístula é o evento que é o divisor de águas desse processo, nem sempre a gente vê uma fístula ao vivo, fístula drenando ali ou na mucosa ou na pele do nosso paciente. A fístula, ela pode cicatrizar. Então você pode ter um paciente que teve uma fístula há alguns dias atrás e só chegou a você agora. Então você observa um paciente que tem todos os elementos para você classificar a transição de abscesso periapical agudo para um abscesso periapical crônico, mas ele não tem uma fístula ativa, porque a fístula cicatrizou. Você pode ter fístulas que se fecham e se abrem, se fecham e se abrem. Dependendo do momento que você está avaliando esse paciente, ele pode não ter uma fístula aberta. Então, a presença da fístula é uma característica importante? É, mas ela não é essencial. Se eu não observar a fístula, eu tenho diversos outros elementos que vão conduzir o meu diagnóstico para um abscesso periapical crônico. O dente vai exibir necrose pulpar. Lembrem-se de que a gente está trabalhando com o modelo microbiano, que é o modelo que depende da necrose pulpar para que se evolua para o abscesso. A gente não trabalha mais o modelo traumático ou químico aqui nessa aula, porque é muito difícil você pensar que um modelo traumático ou químico vai conseguir originar uma reação do nosso corpo de tal magnitude, com tanta riqueza de eventos inflamatórios, que possa evoluir, que possa chegar nessa doença. Então a gente está pensando num dente que teve cárie e necrose pulpar. O dente, normalmente, ele não tem mais extrusão, porque a gente já teve uma grande destruição do periápice desse dente, então já não tem mais uma cortical íntegra em que possa haver a formação do edema no ligamento e extrusão dental. Se não há extrusão dental, não há aumento da mobilidade e também não há
sensibilidade à percussão. Toda a inervação periapical daquele dente está perdida. Radiograficamente, a gente já tem muitos indícios importantes para que a gente possa fazer um bom diagnóstico de um abscesso periapical crônico. O abscesso periapical crônico é a primeira doença periapical que eu posso observar numa radiografia como uma lesão radiolúcida. Como será essa lesão radiolúcida? Será uma lesão radiolúcida periapical, unilocular e de limites mal definidos. Por que esses limites são mal definidos? Porque na intimidade dos tecidos, ainda o grande agente inflamatório é o neutrófilo. E o neutrófilo, como vocês sabem, tem uma alta capacidade de destruir o osso. Então, esses neutrófilos que estão na periferia desse processo estão o tempo todo destruindo o osso. Por isso, eu não consigo nunca ter um limite bem definido no caso de um abscesso periapical crônico. E vejam, aí eu acentuei a importância de falar da perda da cortical alveolar apical. Então vocês podem ver nessa radiografia que esses dois dentes envolvidos, o central e o lateral, eles já não têm mais a lâmina dura da cortical óssea alveolar. Isso não é mais observável na radiografia, porque isso já foi perdido. E se vocês forem pensar na questão da importância dessa cortical periapical para a extrusão dental no abscesso periapical agudo, a gente já entende por que não há extrusão dental no abscesso periapical crônico. O abscesso periapical crônico também pode ter formação de abscesso submucoso, formação de fístula e drenagem de pus. A gente tem aqui um caso em que o paciente apresentava uma fístula aberta que drenava a pus quando ele manipulava. Toda vez que a foto estiver sem luva, pessoal, são fotos em que o paciente ou seu responsável estão manipulando a lesão. Nós nunca manipulamos uma lesão sem a utilização de luvas. Temos ali um paciente que está mostrando o seu abscesso submucoso com fístula e drenando, a gente consegue ver o pus ali, e a gente vê na radiografia que essa lesão já era um abscesso periapical crônico, porque eu já vejo lesão osteolítica periapical de limites pouco definidos unilocular nesse paciente. Da mesma forma que eu posso ter abscesso periapical agudo com abscesso subcutâneo ou submucoso maduro ou imaturo, eu também posso ter um abscesso periapical crônico com abscesso submucoso ou subcutâneo maduro ou imaturo. Vamos recordar um pouquinho aquela questão do cabo de guerra que a gente tratou na aula passada. Todas as vezes que nós estamos tratando de uma doença periapical, nós estamos tratando de um cabo de guerra, que de um lado puxa a virulência do micro-organismo, ou seja, a capacidade que esse micro-organismo tem de nos agredir, e do outro lado puxa a existência do hospedeiro, ou seja, a capacidade que o hospedeiro, nós, no caso, temos de responder a esse processo infeccioso, basicamente a nossa resposta imune. O resultante desse cabo de guerra são diferentes doenças periapicais. Eu posso ter os extremos, micro-organismos muito virulentos, quando colonizam um hospedeiro com baixa capacidade de defesa, normalmente a doença vai ter um curso clínico agudo, e micro-organismos pouco virulentos, quando acometem um paciente com as defesas em ordem, eles têm uma tendência a originar uma doença de curso clínico crônico. Sem esquecer que nós podemos ter as alternâncias e as fases intermediárias. Por que eu retomei esse slide aqui? Porque eu quero tratar do abscesso fênix. Fênix é aquela ave que na mitologia retorna dos mortos. Então a fênix é imortal. Na verdade ela morre e ressuscita, ela morre e renasce, ela morre e renasce eternamente. Este nome abscesso fênix é utilizado para um abscesso que um dia foi agudo, transitou naturalmente para o crônico e posteriormente voltou a ser agudo, como uma fênix que renasce das suas próprias cinzas. Como é que nós vamos encontrar isso no nosso paciente? Se vocês olharem essa foto, vocês vão ver uma paciente que tem um aumento de volume em face, principalmente ali terço médio inferior, com uma sintomatologia dolorosa extrema, uma dor contínua, intensa, pulsátil, com todos os sinais inflamatórios possíveis de serem encontrados, e quando a gente fazia o exame intraoral, a gente observava uma condição bucal que propiciava
os processos periapicais. Num primeiro momento, essa paciente entra no nosso consultório, uma anamnese e um exame clínico vão nos dar todos os indícios de que ela tem, na verdade, um abscesso periapical agudo. No entanto, toda vez que a gente está de frente a um processo que tem envolvimento periapical, nós devemos fazer uma radiografia, e a radiografia periapical dessa paciente mostrou que o dente que origina essa lesão já tinha uma destruição óssea periapical, ele já tinha uma lesão periapical unilocular de limites pouco definidos em ambas raízes deste primeiro molar. Então, nós concluímos que se há imagem radiográfica, essa lesão já transitou para o crônico. Afinal, nenhuma lesão aguda que nós estudamos até agora tem uma imagem radiográfica como essa. Só que clinicamente a paciente exibe sinais de uma lesão aguda. Automaticamente nós classificamos esse paciente como portador de um abscesso fênix ou abscesso periapical crônico agudizado. Sinais clínicos de uma doença aguda associados a sinais radiográficos de uma doença crônica são os indícios necessários para que a gente faça o diagnóstico de um abscesso fênix ou abscesso periapical crônico agudizado. Já esteve crônico e agora agudizou. Por que agudizou? Porque mudou alguma coisa no cabo de guerra. Ou a virulência do micro-organismo por algum motivo aumentou, teve uma colonização de um novo micro-organismo ali, alguma coisa nesse sentido, ou a resistência do hospedeiro baixou, o que é geralmente o evento mais comum. Por quê? Porque é muito fácil a nossa defesa baixar. É só a gente entrar num estado de estresse, de se alimentar mal, dormir mal, ingerir pouco líquido, não fazer exercícios. Tudo isso vai fazer com que o nosso sistema imune, aos poucos, perca a sua força no cabo de guerra. E aí você tem automaticamente a virulência puxando para o lado dela e levando a um processo com características mais agudas. É o fenômeno da agudização e normalmente esse paciente ele exibe a toxemia. Por quê? Porque é um processo que já está há muito tempo no corpo dele e agora sofreu de repente uma agudização. Então é muito comum ter a toxemia nesse paciente. Toxemia a gente viu na aula passada. Finalmente, os diagnósticos diferenciais do abscesso periapical crônico são o granuloma periapical e a displasia cemento-óssea periapical na sua fase osteolítica. Por que essas duas doenças são diagnósticos diferenciais? É simples, porque ambas determinam a presença de uma lesão radiolúcida periapical. Então, ambas podem ser diagnósticos diferenciais. Quando a gente olha numa lâmina um abscesso periapical no geral, lembre-se que o abscesso periapical ele é sempre uma coleção de neutrófilos produzindo pus, não importa como ele esteja se apresentando clinicamente, o quadro histopatológico, microscópico geral de todo abscesso é uma coleção de neutrófilos produzindo pus. Então, vocês podem ver aí nessa imagem, nós temos a predominância de neutrófilos, são células polimorfonucleares. Normalmente é um núcleo trilobulado, mas eu posso ter neutrófilo tetralobulado, pentalobulado, eu posso ter várias lobulações no mesmo neutrófilo. Ele é fácil de reconhecer. Eu tenho também aí algum grau de presença de macrófago, porque o nosso organismo ele sempre está tentando transitar da inflamação aguda para a crônica, microscopicamente falando. E aí o macrófago é o grande personagem dessa transição, porque ele é aquele cara que fagocita o patógeno e passa a exibir os pedacinhos, os epítopos desse agente infeccioso na sua superfície, nos receptores do tipo MHC. E eles apresentam esses epítopos dos agentes infecciosos para as células, para os linfócitos, para que eles comecem o seu trabalho mais específico. No caso do linfócito T, geralmente a morte direta do agente infeccioso, e no caso do linfócito B, a produção de anticorpo contra aquele agente etiológico. Então ele é um cara que trabalha muito na transição desses processos, então ele vai estar sempre presente. Além desses neutrófilos em grande quantidade, macrófagos mais escassos, nós podemos ter hemácias e finalmente tudo isso
vai ser colocado dentro de um material eosinofílico amorfo, que parece que forma fundo, que forma esse aspecto rendilhado. Isso, pessoal, é o componente proteico do pus. Fica retido na lâmina e vai ser corado com eosina. Então, tudo isso é proteína que um dia foi parte das células que morreram no processo inflamatório e deram origem a esse material liquefeito que é o pus. Finalmente, como nós vamos tratar um abscesso periapical crônico? Bom, primeira coisa, esse paciente está portando um processo inflamatório infeccioso, aonde a inflamação é constituída basicamente de pus. Então, este é um processo que pode se disseminar, que pode se espalhar e pode comprometer muito a vida do paciente. A primeira coisa que a gente vai pensar é eliminar o foco de infecção. Como a gente elimina foco de infecção? Através da técnica da penetração desinfetante. Geralmente, a penetração desinfetante, se ela for efetiva, ela vai mostrar uma regressão no quadro radiográfico daquela lesão. Então, você faz a penetração desinfetante, você faz a colocação, geralmente, de hidróxido de cálcio dentro dessa polpa, que é o medicamento, e aí você acompanha progressivamente, através de radiografias, esse paciente, e você observa que, aos poucos, aquela lesão radiolúcida vai sendo tomada novamente por osso, o osso vai ser neoformado naquela região, e aí você tem a tranquilidade para proceder ao tratamento endodôntico convencional. Se você tem um abscesso fênix, pessoal, você vai tratar o abscesso fênix como se ele fosse um abscesso periapical agudo, utilizando todos aqueles passos que a gente já viu anteriormente. E no caso da presença de fístula, nós temos duas opções. Primeiro, podemos deixar essa fístula curar espontaneamente, ou podemos curetar essa fístula. Muito cuidado, pessoal, quando você mexe em fístula. Por quê? Toda fístula naturalmente já deixa uma cicatriz. Se você mexe nessa fístula, se você intervém sobre essa fístula, você pode acelerar o processo curativo, mas você pode aumentar a cicatriz. Ou você pode ter a cicatriz que naturalmente já seria relacionada à fístula, na cabeça do paciente ela pode estar relacionada não com a fístula, mas com o seu procedimento. E aí você vai ter um paciente que vai te culpar por ter determinado nele uma cicatriz que ele não gostaria de ter. Muito cuidado. Se forem abordar a fístula, vocês têm que dar ciência ao paciente de que ele já tem um processo que vai determinar uma cicatriz e você quer só acelerar aquele processo. Intervenção em fístula é sempre um assunto extremamente delicado. E o prognóstico desse paciente é bom, porque se eu conseguir seguir direitinho os procedimentos, eu automaticamente vou ter um paciente que vai estar curado, vai estar livre da infecção, porém, o dente que sofreu o tratamento endodôntico nunca mais vai ser o mesmo. Então, o prognóstico para o paciente é bom e o prognóstico para o dente é reservado.